Bom dia para todos nós, sejamos todos muito bem-vindos. A esse nosso magnífico momento de reflexão sobre a mensagem espírita. Que prazer estar com todos nessa manhã de hoje. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Não. O nosso governador planetário não esqueceu a humanidade em nenhum momento da nossa história. Desde o surgimento do homem sobre o planeta, ele teve a preocupação de que a mensagem espiritual se derramasse sobre a Terra a fim de que todas as criaturas tivessem acesso ao conhecimento espiritual. Ocorre que no início da nossa história, dois grupos de espíritos estavam presentes no planeta. Um grupo era formado de espíritos muito simples, recém-saídos da chamada idade ainda pré-histórica, e nesse período tão difícil, muitos de nós que estávamos nessa época no planeta, conhecíamos muito pouco da vida, não sabíamos de quase nada, havíamos deixado o período da animalidade para ingressar na hominialidade, e por isso havia ainda em nós muitas lacunas intelectuais que não permitiam que conhecimentos espirituais mais profundos pudessem ser oferecidos para nós. Mas ao lado deste grupo que quase nada sabia, havia um segundo grupo de espíritos extremamente inteligentes, extremamente sagazes e que possuíam um arcabouço intelectual muito grande. E essas entidades teriam vindo para o planeta para ingressar na nossa humanidade numa espécie de enxertia espiritual em que esses espíritos aqui chegavam para impulsionarem o progresso da nossa humanidade. Foi aí, Carlos, que chegou no nosso planeta um conjunto de revelações muito antigas, mas que não se dedicavam a apresentar os seus conteúdos para o grande público da humanidade. As revelações que esses traziam eram revelações que eram apresentadas apenas para esse segundo grupo, o grupo mais intelectualizado, o grupo dos migrados, aqueles que a gente gosta de chamar de os exilados de capela. A esse grupo inteligente, mas atrasado moralmente, o Cristo planetário ofertou as primeiras, tanto ela foi chamada no passado de a doutrina secreta, exatamente pelo fato de não poder ser entregue para todas as pessoas. Para o vulgo, para o homem comum, a doutrina politeísta, ritualística, cheia de uma série de cultos exteriores. Para aqueles que eram os iniciados, os saberes espirituais. As verdades que diziam respeito a questões que nunca passariam e que os hindus chamariam de Sanatana Dharma, ou seja, os ensinamentos eternos, aqueles que nunca vão passar. As verdades imorredoras das leis espirituais que atravessaram todas essas doutrinas do passado, deixando sementes de verdade em todos os espaços por onde elas estiveram. Elas eram pregadas apenas a portas fechadas. Os livros não traziam suas verdades de maneira fácil de achar para que um vulgo não tivesse acesso a ela. Ela era transferida geralmente no ouvido do aprendiz. O mestre passava para o ouvido do outro, a fim de que não ficasse escrito e ninguém pudesse acessar esse conhecimento. Só quando se ingressava nessas grandes correntes de estudos espirituais é que se tinha acesso a esses conhecimentos. Esses textos, portanto, não estavam colocados especificamente em livros religiosos. Depois é que eles passaram a compor textos, mas no começo eles eram apenas tradição oral e muitas vezes
na forma de cânticos, na forma de poemas, para ficar mais fácil de gravar, como os Aranyakes, os Upanishads, que são a composição dos Vedas, uma revelação tão antiga que ninguém sabe nem quando que ela chegou no planeta, de tão velha que ela é, porque todos se referem a ela como uma revelação muito antiga. Esta doutrina secreta, ela tinha características que variavam de lugar a lugar, de cultura a cultura, mas ela tinha 10 pontos que eram constantes em todas elas. Esses pontos eram a existência de um Criador único. 2. O homem é dotado de uma parte espiritual além da parte corporal. 3. Essa parte espiritual, ela sobrevive à morte. Nós somos seres imortais. Existe continuidade da vida. 4. Sim, além de vivermos, nós temos a possibilidade de vivermos no mundo espiritual. A alma não somente sobrevive, como vive no mundo espiritual. Número 5, os espíritos se comunicam com os homens. Número 6, existe a lei de causa e efeito. Número 7, a reencarnação é a grande lei que rege o destino das criaturas. Número 8, as almas evoluem, existe o mecanismo do aprendizado constante e os espíritos progridem na direção do infinito. Número 9, penúltimo ponto da doutrina secreta, existe a felicidade como destino de todos nós. Todos temos como término das nossas histórias a felicidade. E o último ponto, que era apresentado em todas essas doutrinas, estava contido no pensamento de que sim, é verdade, a forma de nós alcançarmos a felicidade é através do amor. O amor, no dizer da doutrina secreta, seria a chave que abriria o acesso à felicidade. Enquanto o homem não experimentasse o amor, não conseguiria ser feliz. E quanto mais experimentássemos esse sentimento, tanto mais felizes nós seríamos. Esses conceitos parecem muito com a doutrina espírita. Ocorre que essas revelações, elas não poderiam ser universais. Elas foram entregues apenas para grupos mais capazes de interpretar. E foi preciso aguardar um tempo significativo para que esta mensagem tão consoladora se derramasse por sobre todo o planeta, de tal forma que todas as criaturas, independente de serem iniciados ou não, tivessem acesso a esses saberes incríveis que são a base fundamental da doutrina espírita. Sim, o espiritismo pode ser novo, mas as verdades espíritas são muito antigas, são muito velhas, porque são elas que compõem o arcabouço do conhecimento espiritual que a humanidade possui há muitos e muitos séculos atrás. Entre esses vários reveladores, nós temos um significativamente importante entre todos eles, que viveu na região do Nepal 600 anos antes do nascimento de Jesus. Seu nome era Siddhartha Gautama, que ficou conhecido como o Buda. A grande contribuição do Buda foi a entrega das reflexões que ele fez e o estabelecimento de suas nobres verdades. E uma das nobres verdades mais impressionantes que o Buda conseguiu concluir pelas suas reflexões, pelas suas meditações, é de uma importância capital para as nossas vidas. O Buda, nas suas várias oportunidades de análise do que seja o existir, disse em uma das suas nobres verdades que todo o sofrimento humano tem apenas uma única causa. Toda a razão do sofrimento das criaturas está concentrado em um único elemento, em um único ponto. Existe algo que é, na verdade, a grande razão única de todo o sofrimento da criatura. E quando a gente ouve isso, a gente diz, nossa, mas que incrível! Uma coisa só é a razão de todo o sofrimento da humanidade?
Segundo o Buda, sim. E qual é a causa do sofrimento de tudo que a humanidade passa? Diz o Buda, a causa do sofrimento do homem é a ignorância das leis espirituais. Se nós conhecêssemos que existe um Deus, que temos uma alma, que ela é imortal, que existe mundo espiritual, que tem mediunidade, que tem lei de causa e efeito, reencarnação, evolução, felicidade e o amor como regra de conduta, nós com certeza teríamos uma história de vida completamente diferente. O nosso desconhecimento do que seja o existir, o nosso desconhecimento das leis sob as quais nós somos regidos, é que faz com que nós experimentemos o sofrimento que decorre do apego, do sofrimento da impermanência, o sofrimento do atavismo ou o sofrimento do sofrimento, que eram as 3 formas de sofrer que o Buda apontava na sua doutrina. Era este conhecimento que permitiria ao homem a condição de alcançar a plenitude, a sua libertação espiritual. 600 anos depois, nós teríamos Jesus, que nos traria o seu ensinamento apontando no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, a frase: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? As verdades espirituais. Libertará do quê? Do sofrimento. O conhecimento das leis espirituais libertaria a criatura humana das suas condições de sofrimento, apontando ali a síntese do pensamento do Buda, novamente presente no pensamento de Jesus. O tempo passaria, nós precisaríamos de muitos séculos para que a humanidade alcançasse uma condição mínima suficiente, Ranieri, para que aquele conhecimento da doutrina secreta saísse dos templos escondidos e se tornasse uma doutrina revelada, uma doutrina entregue para todas as pessoas, com a possibilidade de nos oferecer esses pontos fundamentais da chamada doutrina secreta, agora como verdades componentes do Espiritismo. Muitas obras seriam escritas trazendo para nós esse arcabouço de conhecimento espiritual tão importante para decifrar os enigmas da vida. As obras de Allan Kardec, no século XIX, trariam um grande contributo descerrando as portas do entendimento das criaturas para as leis universais e a compreensão mais nítida das regras que regem o mecanismo pelo qual a vida se manifesta e a possibilidade de desenvolvimento de todos nós está nas nossas mãos. É assim que este século XIX, ele é a grande abertura desses conhecimentos espirituais para todos nós. É ali do século XIX que ocorre a grande virada, em que o materialismo tenta se impor, mas aí a espiritualidade eclode com uma série de saberes espirituais, não só dentro do espiritismo, mas em várias outras doutrinas espiritualistas também do século XIX, impulsionando com que a criatura humana tivesse acesso a todos esses saberes que sempre estiveram a nosso dispor pela ação do governador planetário. Mas o século XIX não seria o único século a nos trazer essas informações. No livro A Gênese, no capítulo 1, no item 55, Allan Kardec nos destaca uma característica da revelação espírita, dizendo que a revelação espírita ela é progressiva. O que significa uma revelação ser progressiva? Que ela progride, que ela se alarga, que novos saberes podem se juntar a ela, permitindo com que novas informações sejam assentadas ao conjunto de verdades estabelecidas e ela então se desenvolva progressivamente.
É aí que a gente vai encontrar discussões recentes sobre transplantes, clonagens, fertilização in vitro, que não haviam à época de Kardec, mas que vão se somando. As novas informações se somam sem destruir o edifício já estabelecido, mas construindo ainda uma edificação doutrinária maior, sem desfazer as bases daquilo que já está posto. E assim, no século XX, nós também teríamos a chance de termos uma profusão de obras doutrinárias que surgiram. É quando vem a mediunidade de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, as obras de Herculano Pires, o material deixado por escritores não só brasileiros, mas também estrangeiros, que vão alicerçar as grandes obras do século XX. E entre os grandes conhecedores do espiritismo do século XX, no finalzinho do século passado, na virada para o século XXI, decidiu-se fazer uma pesquisa informal com lideranças espíritas para tentar identificar quais eram as consideradas 10 obras mais importantes espíritas escritas no século XX. Quais eram? Então deu-se os papéis para essas pessoas e elas foram apontando, cada uma apontou 10, depois eles somaram todo mundo e aí saiu um resultado final dessas obras. Nós temos as obras que naquela oportunidade foram apontadas como as mais importantes do século XX. 7 dessas obras, 7 das 10, são da lavra mediúnica de Chico Xavier. Olha a importância que ele tem. A mais importante de todas, a número 1, é Nosso Lar. A número 2, Paulo e Estevão, também dele. A terceira também é dele. A terceira chama-se Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra publicada por Chico Xavier. As 3 primeiras são dele. Aí ele vai produzir a 5ª obra também. A 6ª obra, a 5ª não, a 6ª, que é A Caminho da Luz, que é a 6ª obra mais importante. A 7ª obra mais importante, essa não vai ser dele, mas a 8ª é. A 8ª é Há 2000 anos, também de Chico. A 9ª dele chama-se Evolução em 2 Mundos. E a 10ª também é dele, Missionários da Luz. Uma mulher brasileira vai ter uma das obras entre as 10. O 5º livro mais importante é Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Um autor brasileiro não médium psicógrafo também deixa uma obra. A 7ª obra mais importante também é de um brasileiro, Herculano Pires, com a obra O Espírito e o Tempo. E na 4ª posição, com a obra mais importante do século XX, a única obra de um estrangeiro, de um francês. Uma obra escrita por Leon Denis, chamada O Problema do Ser e do Destino. A obra foi lançada em 1908 com esse título, O Problema do Ser e do Destino. E ela é composta de 3 partes. A primeira parte chama-se O Problema do Ser. A segunda parte, O Problema do Destino. E a terceira parte, As Potências da Alma. Não tem a parte do problema da dor. O livro não era o problema do ser, do destino e da dor. Era o problema do ser e do destino. E por que hoje nós dizemos que a obra é o problema do ser, do destino e da dor? Porque o próprio Leon Denis, nas últimas edições que ele ainda produziu desse material, nas últimas, ele achou por bem mexer no título. E disse, não, o título vai mudar. O título agora será O Problema do Ser, do Destino
e da dor. Uma obra muito, muito conhecida por muitos de nós, por trazer muitos conhecimentos espirituais importantíssimos dentro da leitura filosófica que incomoda a humanidade. Existem 4 questões filosóficas que são muito recorrentes quando se discute o sentido da vida. São 4. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? E o que estou fazendo aqui? A proposta dessa obra é, de alguma forma, responder esses 4 questionamentos tão recorrentes na nossa humanidade. E nesse primeiro bloco de capítulos, quando ele fala sobre o problema do ser, ele vai definir o que somos nós. Quando diz assim, o problema do ser, não é, na verdade, o problema do ser. Não é o problema do ser. Ele vai discutir o que é o ser. Ou seja, quem sou eu? Quem sou eu? Esta pergunta é respondida na primeira parte da obra, aonde, debruçado sobre a criatura humana, Leon Denis vai investigar o que é o ser. O que é o ser humano? O que somos nós? E quando ele começa a sua investigação para descobrir o que é que nós somos, ele vai apresentar a mesma coisa que a doutrina secreta apresentava. A informação que a gente vai colher de Leon Denis sobre o que é a alma é extremamente semelhante ao conteúdo que a doutrina secreta nos entregava pelos Vedas, pelo Mahabharata e por todas as outras doutrinas antigas que falavam o que para nós? A compreensão de que nós não somos o corpo que vemos no espelho. Absolutamente não somos isso. Nós somos um ser transcendente. E a busca daquilo que Leon Denis investiga nesse primeiro bloco de capítulos são as várias comprovações de que existe em nós alguma coisa que não é somente matéria. Existe algo em nós que sobrevive ao nosso período da existência física. Há algo em nós que é muito além do que simplesmente o corpo que nós enxergamos. Leon Denis vai se apoiar em vários experimentos, histórias, coisas antigas e modernas, investigações que são feitas para falar que sim, existe na criatura humana uma fração espiritual. E boa parte desse bloco de capítulos que Leon Denis trabalha para dizer o que é o ser, o que somos nós, ou seja, quem sou eu, é mostrando a veracidade dos chamados fenômenos da emancipação da alma. O que são fenômenos da emancipação da alma? São todos os fenômenos que existem através do qual a consciência sai do corpo, vive experiências e retorna para o corpo físico. Se não existisse algo de imaterial em nós, Márcio, se nós não tivéssemos uma porção que não é matéria, esses fenômenos ficariam sem explicação. Não haveria como explicar. E quais são os fenômenos da emancipação da alma que a doutrina espírita nos apresenta? Existem, na verdade, 5 tipos de fenômenos que são emancipação da alma. 5 tipos. Um tipo de emancipação da alma é chamado de dupla vista. Já ouviram falar? Dupla vista. Não é mediunidade. É faculdade anímica, tá?
Mediunidade é só aquilo que tem um espírito envolvido. Na dupla vista não tem espírito, sou eu mesmo. Sou eu que saio do corpo, sou eu que vou lá, sou eu que vivo a experiência lá e volto para cá. Então isso chama-se dupla vista. Na dupla vista, a pessoa não perde a sua condição de vigília, ou seja, ela não adormece, ela fica acordada, mas ela vai no local de destino e volta. Ela vai e ela volta. E nós temos várias histórias registradas, catalogadas e confirmadas de fenômenos dessa natureza que, sem a existência da alma, não dá para a gente explicar como eles poderiam ter acontecido. A literatura espírita recorre muito a um fato acontecido com Emanuel Swedenborg. Conta a biografia de Swedenborg que ele estava num jantar distante de Londres e durante o jantar ele disse: gente, está acontecendo um incêndio lá em Londres. Como que ele sabia? Porque ele no jantar saía do corpo, via o que estava acontecendo e voltava. E aí ele foi relatando: olha, o incêndio pegou agora a rua tal. E está se alastrando. E o povo em volta dele querendo saber notícia. Não tinha celular na época. Querendo saber, e aí, o que está acontecendo? E Swedenborg dizendo: olha, o incêndio agora alcançou mais uma rua. E tinha um homem que tinha uma loja nessa região. Ele disse: o incêndio chegou na minha loja? Ele disse: não, ainda não, tá? Mas está perto. Mas está perto. E aí ele vai conversando com todos, passando os detalhes. Está queimando a loja tal, agora está queimando a loja tal. Invadiu para tal local. O bombeiro chegou, eles estão tentando apagar. E o cara: e a minha loja? Ainda não chegou. O bombeiro está conseguindo reduzir o fogo. Está conseguindo, o fogo está acabando. E a minha loja? Se o fogo acabou 6 lojas antes da sua loja salvou. O homem pega uma condução e vai até Londres. Chegou lá, o incêndio ficou 6 lojas antes da dele. Então, o fenômeno era legítimo, o incêndio teria acontecido. Se nós não tivermos a compreensão de que, sim, existe a possibilidade de que algo de nós saia para ir lá viver isso, aí eu diria: gente, mas se não for alma, o que é que foi que foi? Como é que eu sei o que aconteceu? Como é que a gente vai explicar fenômenos dessa natureza? E alguém poderia dizer: ah, mas tem. De repente ele coletou o pensamento de alguém e aí esse pensamento inconsciente veio para ele e ele registrou como se fosse ele. É uma hipótese, né, da gente tentar explicar dessa forma. Mas se esse fenômeno fosse explicado dessa forma, eu não conseguiria explicar um segundo fenômeno, que também faz parte do capítulo da emancipação da alma. E este capítulo apresenta para nós um outro tipo de fenômeno espiritual chamado bicorporeidade. Já ouviram falar de bicorporeidade? Qual é a diferença entre dupla vista e bicorporeidade? A dupla vista é só uma dupla vista. Eu vejo lá e eu vejo aqui. Isso é dupla vista. A bicorporeidade são 2 corpos. Tem um corpo aqui e tem um outro corpo meu lá. Eu sou um indivíduo que estou aqui, mas eu me desloco de onde eu estou para outro ambiente e no outro lugar onde eu estou, eu tenho também um corpo visível. Essa é a diferença entre a dupla vista e a bicorporeidade. Na bicorporeidade, todos que estão no outro lugar também podem me ver, também podem apreciar a minha presença, como se eu estivesse aqui. Eu estou ali, mas eu também estou aqui. Aí você vai dizer: ué, mas como é que pode isso?
O espírito está onde nessa hora? Pois é. Existem dois tipos de bicorporeidade. Existe uma na qual você se retira e se recolhe. Você entra num processo como se fosse um torpor, e aí você se desloca e lá você se materializa e faz aquilo que você tem para fazer. E o outro corpo não está em vigília, ele está em descanso e você está integralmente do outro lado. Quem fazia isso era Eurípides Barçanufo. Ele fazia partos, inclusive. Ele estava no lugar e ele, então, promovia a sua bicorporeidade e no outro lugar ele executava serviços e depois ele desaparecia voltando para cá. Então, existe um tipo de bicorporeidade onde o corpo principal, aquele que é o seu mesmo de verdade, ele não está em vigília, ele está adormecido. Mas existe a possibilidade de fenômenos de bicorporeidade em que os dois corpos estão em vigília. É muito doido isso, porque o sujeito está aqui e ao mesmo tempo está ali. Ele está falando aqui e está falando lá. Santo Antônio de Pádua, segundo a sua biografia, estava rezando uma missa numa cidade e defendendo seu pai num tribunal em outra cidade ao mesmo tempo. Onde estava o espírito, Raíssa? Estava aqui ou estava ali? Em que lugar o espírito se encontrava? Porque o espírito não corta no meio. Podia dizer, não, a gente corta, bota metade da alma ali e bota a outra metade da alma lá e dá conta. Não, não. É que o espírito chaveia tão rápido entre as duas consciências, entre os dois corpos, que dá a sensação que ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. Se ficou confuso de entender, perguntem para as mulheres como é que elas participam de duas conversas ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. Como é que elas conseguem prestar atenção e falar em duas conversas ao mesmo tempo? Ela chaveia para cá e chaveia para lá. Um segundo que está aqui não está lá, mas volta tão ligeiro que dá a sensação de que ela está nos dois lugares ao mesmo tempo. Há 3 anos atrás, eu cheguei na minha casa, eu trabalhava com o governo, eu cheguei na minha casa e a mulher falou assim, vai no médico porque você está doente. Eu falei, que é isso, médico? Eu não fiz nada. Vai no médico porque você está doente. Sua mulher disse que você estava doente. Eu falei, não, eu não estou doente, eu estou bem. Ela falou, pode ir. Aí eu falei, não vou nada. Aí no outro dia, ela foi na cidade, pagou a consulta para mim. Ela marcou a consulta, mesmo sem você querer, que beleza. Aí chegou e falou, olha, eu vou fazer você, pode comer essa frente. Eu falei, que é isso, velho? Para me encher o saco, acabou eu ver. Aí cheguei no médico, o médico fez a consulta, vou fazer um exame de sangue. Quando ela fez o exame de sangue, câncer. Olha só. Ela precisou fazer o exame de sangue. É. O exame de sangue está com está com câncer. Isso é uma questão de como ela foi. Pode ser uma intuição, pode ser mediunidade. Um espírito dá a ideia, ela recebe a intuição e passa isso como se fosse uma ideia dela. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, daqui a pouco no próximo bloco. Tá? Daqui a pouco. Então nós temos a dupla vista e nós temos a bicorporeidade. Tem um terceiro fenômeno também de emancipação da alma, chamado desdobramento. Aí isso mas desdobramento não é a dupla vista? Porque na dupla vista, o cara foi lá, desdobrado a gente vai lá.
É que a gente chama dupla vista quando você fica em estado de vigília. Eu estou em vigília e estou percebendo o que acontece aqui e estou percebendo o que acontece lá, sem perda das minhas faculdades, da minha atividade. Eu estou ativo e vou lá e volto. Isso é dupla vista. Quando falamos de desdobramento, nós falamos de um processo de emancipação mais efetivo, em que a alma ela se desprende do corpo que fica fora do estado de vigília. Ela fica adormecida, ela fica... Às vezes ela pode não ficar dormindo, mas a pessoa está com aquela visão parada. Ela não está ali. Poderia se dizer como na minha terra, fica no mundo da lua. A pessoa fica parada ali, ela pode estar desdobrada. O corpo está ali, mas as funções não estão ativas. E se alguém disser, ei, aí a pessoa, oi, o espírito retorna. Dona Ivone do Amaral Pereira fazia isso de maneira muito frequente. A obra de Kardec não fala de desdobramento. Isso é uma palavra criada pelo movimento espírita brasileiro. O termo usado por Kardec é sonambulismo. E ele fala sonambulismo anímico, que é quando a gente desdobra, vê o corpo, vê tudo e volta para o corpo, e sonambulismo mediúnico, quando a gente sai do corpo, vê um espírito, aí já virou mediúnico. Essa é uma questão conceitual, porque é a mesma coisa, só que numa viu o espírito, na outra não viu o espírito. A mesma pessoa, 5 minutos depois, a pessoa vai e enxerga um espírito. Aí pronto, agora é mediúnico. Não enxergou? Não, agora é anímico. É só um detalhe técnico daquilo que Kardec coloca. Então, nós temos dupla vista, bicorporeidade, nós temos o fenômeno do desdobramento como um fenômeno também de emancipação da alma. E temos um quarto fenômeno de emancipação muito interessante, bem trabalhado no Livro dos Espíritos, chamado êxtase. Êxtase é um negócio muito impressionante. Quem já teve a chance de ver, é um negócio incrível. O médium, durante a reunião mediúnica, ele desdobra, e aí ele se desprende do corpo e vai até uma região superior, aonde vivem espíritos que estão numa condição espiritual muito melhor do que a nossa. Uma condição que a gente, de fato, não tem condição de estar, porque a gente ainda não tem a grandeza para chegar lá. Como nós não temos grandeza para chegar neste lugar, nós temos uma dificuldade muito grande de permanecer num ambiente como esse. Só que o que acontece? O médium sobe e chega num lugar desse, é deslumbrante, é maravilhoso, e ele é tomado de um sentimento que faz com que ele nem queira mais voltar. Ele não quer mais vir. E aí o dialogador, quando conversa com ele, diz, não, mas você tem que voltar. Você tem marido, você tem filhos. E a pessoa, não, eles se cuidam aí, eu não quero nem saber mais deles. E a pessoa não quer. É tão fascinante o que se percebe nessas regiões que não se deseja mais o regresso para o mundo corporal. Não se deseja. Então tem que ter muita habilidade para você conseguir convencer a pessoa para que ela retorne para a condição da vida física, até porque ela nem vai ficar lá. Se por algum motivo ela decidir ficar, e pode acontecer de romper o fio da vida, é o que diz o Livro dos Espíritos, pode acontecer de romper, se ela desencarnar, lá ela não fica. Ela só está ali por conta da condução que os espíritos fizeram para que a pessoa se motive para saber que existe sim instâncias melhores para onde você possa ir e que isso é importante para que você perceba. Como explicar isso se não existisse a questão da alma? Você precisa convencer a pessoa a voltar e às vezes a pessoa resiste. Olha, você tem que ter o seu trabalho. Não, o centro espírita,
quero lá saber dele, não quero saber de ninguém. Você tem filho, se vira. Às vezes você tem que usar um argumento mais forte. Lembre da sua sogra, e a pessoa volta. Aí a pessoa volta. Ai, que saudade, aí volta, né? Então você tem que ter uma argumentação, Rita, para que a pessoa possa cair em si e voltar. Então o êxtase é um momento em que a gente sequer sente as emoções físicas. Há no livro Paulo e Estevão um momento em que Paulo de Tarso experimenta um êxtase, sendo açoitado. Vocês vão encontrar lá. É uma das últimas vezes que ele está sendo açoitado, é quando ele experimenta o êxtase pela primeira vez. Ele está amarrado, sendo açoitado, e ele entra num processo de emoção espiritual que ele não sente as chibatadas que ele está recebendo. O que mostra que os nossos companheiros cristãos que eram devorados por feras, e a gente fica, oh meu Deus, coitadinho, também experimentavam êxtase, entravam na arena e eram tomados por uma emoção indescritível e nem sequer percebiam o ataque das feras que eram acontecidos naquele período. Então o êxtase também é um fenômeno que, sem a compreensão da imortalidade da alma, fica difícil da gente perceber. E há um quinto fenômeno, para quem se perdeu eu falei de 4, tá? Mas falta um quinto fenômeno. Eu falei da dupla vista, falei da bicorporeidade, falei do desdobramento, falei do êxtase, e agora o último dos 5, que são os sonhos. Os sonhos. Os sonhos também são fenômenos espirituais. Dentro do capítulo dos sonhos, existem sonhos de diferentes tipos, tá? Existem 4 tipos de sonhos. Existe um tipo de sonho que é o chamado sonho mental. Até Freud estudava o sonho mental. O que são os sonhos mentais? São resíduos da memória. O sujeito passa o dia inteiro mexendo com o imposto de renda de 50 pessoas agora para esse mês. Quando ele vai dormir à noite, que ele fecha o olho, ele só vê letrinha de imposto de renda. Ele vai sonhar com isso. Se você passar o dia inteiro fazendo uma determinada coisa, é possível que a mente, sobrecarregada de determinadas imagens, ela comece a projetar para você determinados fenômenos. Isso não são sonhos espirituais, são sonhos mentais. São decorrentes do quê? Das descargas mentais que estão armazenadas por sobrecarga no indivíduo. Agora, os outros 3 tipos de sonhos são sonhos espirituais. Primeiro tipo de sonho espiritual são os sonhos espirituais relacionados com o passado. O que são sonhos espirituais relacionados ao passado? Eu vivi uma história muito traumática na minha existência anterior e eu tenho sonhos repetitivos com aquilo. Eu vejo sistematicamente uma jangada e uma onda enorme que me cobre e eu sou engolido. Eu vejo eu sonho direto com isso. Então é muito provável ser uma reminiscência do ontem que está voltando o inconsciente do período do afrouxamento dos laços, o que está no porão do inconsciente aflora e você volta a se ver enterrado vivo, num campo de batalha, sendo morto dentro de uma masmorra. Os sonhos do passado, eles são repetitivos, tá? É muito frequente que os sonhos que sejam relacionados com o ontem voltem com uma razoável frequência quando nós temos algum tipo de dificuldade. Então, esse é o primeiro tipo de sonho. Sonhos espirituais do passado. Aí tem um segundo tipo de sonho espiritual. O segundo tipo de sonho espiritual são os sonhos espirituais do presente, que é muito parecido com o desdobramento. A diferença sutil é que a gente está dormindo mesmo, não estou querendo desdobrar. Eu não estou num estado de relaxamento para desdobrar. Bom, vou deitar aqui para eu sair do corpo. Não há a intencionalidade, como no desdobramento, que você deita com a intencionalidade
de fazer uma atividade no mundo espiritual. Nesse caso, não é. Neste caso, o indivíduo, ele deita para sonhar e ele vive histórias no mundo espiritual, encontra pessoas desencarnadas, conversa com elas. Aí você diz, mas como é que conversa com essas pessoas? O que está acontecendo? São encontros reais. O que mostra verdadeiramente que nós estamos num sonho que seja de fato uma experiência real? É que você raciocina de maneira lógica sobre o que está acontecendo. Você encontra a sua avó e diz, vovó, mas a senhora já morreu. Como é que eu estou vendo a senhora? Quando você tem lucidez e age durante o sono com total liberdade para fazer o que você acha que é o certo ou não, você está vivendo uma experiência real. Não é, na verdade, um sonho. É uma experiência do presente. É como fosse um desdobramento, só que não há a intencionalidade de ir. Você dormiu, o corpo adormeceu, o espírito desdobrou e está vivendo uma experiência no mundo espiritual. Como nós temos as nossas crenças particulares, nós temos uma tendência de misturar as nossas crenças com os nossos sonhos. Então, às vezes, a gente desdobrou e encontrou com um mentor que disse, minha filha, não faça isso, não vá por esse caminho, perdoe sua mãe, se reconcilie com ela. E a gente ouve aquela mensagem. Só que nós somos devotas de Santa Teresinha. Quando a pessoa acorda de manhã, ela diz, Santa Teresinha veio me visitar. Ela veio falar comigo, ela estava com aquele manto igualzinho daquela imagem que eu tenho ali na sala. Aquele mesmo manto, aquela mesma cor, até aquele lascadinho que tem assim do lado direito dela, ela também tinha esse mesmo lascadinho. Por quê? Porque a gente mistura e a gente traz para os nossos sonhos as nossas verdades relativas. Elas se mesclam e a gente acorda e diz, Santa Teresinha veio me ver. Graças a Deus, sabia que a minha santa protetora não ia me deixar assim, abandonada. Às vezes não foi, às vezes foi um mentor, foi uma mentora, às vezes foi a avó, foi a mãe, sei lá quem, alguém que veio e a gente substitui aquele que se comunicou por outro em função das nossas crenças particulares. Esses são os sonhos do presente. E existem os sonhos premonitórios, ou os sonhos que falam do futuro. E alguém vai dizer, opa, aí já não deu mais. Porque se o futuro existe, não tem livre-arbítrio. O futuro, eu sonho com o futuro mesmo. Se eu sonhar com o futuro, então o futuro já existe. Se o futuro existe, não tem livre-arbítrio, né? Os sonhos premonitórios não são o futuro. Os sonhos premonitórios são a percepção de um possível futuro. Nós temos um passado, zero presente e infinitos futuros. Por que um passado? Porque ele já aconteceu, não tem como mudar, já está aqui. Então só tem um passado. Presente zero, porque a todo momento o presente não existe. E se torna passado. Então eu tenho zero presente. E futuro eu tenho uma infinidade de futuros. Quando a gente tem sonhos premonitórios, nós estamos sonhando com algumas das possibilidades de futuro. E às vezes tem pessoas que dizem, olha, eu sonhei com um negócio e nem aconteceu. Pois é. O objetivo, às vezes, é que não aconteça. É alertar você do seguinte tipo, se você for nessa direção, você vai parar aqui. Então, você, sabendo do futuro premonitório, você acaba podendo mudar a sua vida. Não porque eu estou dormindo. O déjà vu é outra história. O déjà vu é a sensação de que aquela coisa que eu estou vivendo já aconteceu anteriormente. Né? Isto aí, a pessoa está aqui, gente, isso já aconteceu. Eu já vivi isso antes. E, segundo a doutrina espírita, não é uma falha na Matrix. Segundo a doutrina espírita,
O déjà vu é que algumas coisas a gente viveu antes, espiritualmente, e agora quando ela acontece, digo, essa cena já aconteceu. É porque alguém já teria tido essa experiência anteriormente, e na nossa memória alguns flashes ficaram. Então, quando eu vejo, eu tenho a sensação de que aquilo já aconteceu. É igual quando você visita um local onde você já viveu no passado, e você chega, essa cidade eu conheço. Aqui atrás tem uma igreja, e tem uma rua torta assim, que vai dar na beira do rio. Você quer ver como tem? Você chega lá, tem. Então, é um flash do ontem que aparece no presente. O déjà vu é mais ou menos isso, só que vivido no mundo espiritual. Essa é mais ou menos a ideia. O sonho premonitório, não. No sonho premonitório eu estou dormindo. Estou dormindo e eu tenho um sonho. Eu vou contar uma história de sonho premonitório para vocês verem como é que as coisas funcionam. Eu tenho uma amiga, fato real, que os pais dela se separaram. Os pais dela já eram idosos quando se separaram. Ela já era de idade assim, avançada, e os pais mais idosos ainda se separaram. Porque o pai arrumou uma outra pessoa e deixou a mãe dela. A mãe dela nutriu um ódio tão grande pelo pai dela, o marido no caso, mas tão grande, que ela disse, a partir de hoje a minha vida vai ser destruir a felicidade dele, eu vou acabar com ele. Ele quis acabar comigo, pois eu vou acabar com ele primeiro. Mas mamãe, seu marido foi, agora é meu inimigo, agora eu vou acabar com ele, com ela e tal. Uma coisa terrível. E ela tinha, assim, um propósito determinado de destruir o ex-marido. E a filha, que é muito médium, teve um sonho. A mãe, amarrada numa camisa de força dentro de um hospício, sem um dente na boca, toda desgrenhada, grunhindo igual uma louca dentro de um quarto acolchoado. Aí ela disse, mamãe, eu tive um sonho com a senhora. E contou o sonho. A mãe dela ficou com o olho desse tamanho. Ela disse, eu acho que esse sonho é o seguinte, se a senhora seguir nessa direção, o seu destino é esse. A senhora está enlouquecendo de ódio. Ou a senhora muda, ou o seu destino vai ser esse. Percebe o sonho premonitório não como o futuro, mas como um dos futuros? A mãe dela, que era inclusive espírita, reviu a rota, reorganizou a bússola e diminuiu, ficou só com raiva, tirou o ódio, deixou só a raiva, seguiu a vida, não enlouqueceu, mas também não se reconciliou, mas deu uma reduzida no nível de agressividade que ela estava. Ou seja, os sonhos premonitórios não são necessariamente dizendo, esse é o destino traçado, você vai para cá. É avisando, se você seguir nesta direção, é o que é mais provável de acontecer. Então, esses são os fenômenos da chamada emancipação da alma, que, inclusive, são abordados na primeira parte do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nesse problema do ser, ele não alcançou experiências que estão acontecendo hoje, que são o que tem de mais moderno com relação ao problema do ser, a comprovação da existência da alma, da imortalidade da alma, que são as experiências de quase morte. Vocês já viram esses fenômenos? Eles são muito interessantes. Pessoas de diversos países, materialistas, boa parte deles, estão estudando os fenômenos chamados fenômenos de quase morte. O que é um fenômeno de quase morte? O sujeito tem uma experiência qualquer em que ele simplesmente é dado como morto, o coração para, a atividade cerebral para. E aí os médicos começam a fazer ressuscitação, colocam o desfibrilador e aplica a injeção de adrenalina aí e faz uma série de procedimentos para ressuscitar o sujeito e ele volta. Nessa janela de tempo que ele ficou, entre aspas, morto,
e que evidentemente não tem atividade cerebral, não tem atividade de nenhum dos órgãos do sentido, ele está morto, ele não vê, ele não ouve, porque o cérebro desligado não tem condição de acessar os sentidos físicos. O sujeito, quando volta, conta o que aconteceu. E o que é mais impressionante, Rosana? Ele conta como se ele estivesse assistindo a cena, ele não conta de dentro do corpo, ele conta de fora do corpo. Aí eu estava aqui vendo vocês me ressuscitando, vendo como, papai? Com que olho que você viu? Se você estava morto ali, como que viu aqui? Essas coisas a ciência está iniciando a tentar descobrir. A grande pergunta deles hoje é: onde fica armazenada a memória na experiência de quase morte? Essa pergunta que eles querem responder. Eles não sabem a resposta. Porque da experiência de quase morte, o sujeito guarda lembranças daquilo que aconteceu com ele. Eu estive recentemente num evento e assisti umas exposições do Alexander Moreira falando sobre alguns casos de experiência de quase morte muito interessantes. Eu vou contar um deles, que eu olhei para o Cirilo e aí eu lembrei dessa história. O sujeito ele teve um acidente e aí ele ficou morreu. E os paramédicos chegaram, juntaram o sujeito, colocaram na ambulância e tentando ressuscitar, nada, nenhum procedimento funcionava, o cara mortinho lá. E aí tentando, nada, aí disse, não, vamos ter que passar uma cânula, enfiar um cano pela boca desse sujeito para dar uma oxigenada nele para ver se ele respira. Só que eles não estavam conseguindo colocar a cânula, não passava na boca do sujeito a cânula. E aí eles deram um jeito lá deles e enfiaram a cânula nele, o cara está morto mesmo, se ralar a garganta, tudo bem, é o mínimo. Enfiaram lá a cânula nele, e aí começaram o procedimento dentro da ambulância, tentando, o cara voltou, pronto, voltou. Aí segue para o hospital com ele. Foi para o hospital, tirado da maca, foi levado, o Cirilo, foi tirado da maca, foi levado para o quarto, foi estabilizado o paciente, tudo tranquilo. Aí o rapaz, que é o paramédico dali da ambulância, esteve no quarto para ver como é que ele estava. E o paciente já estava bem, estava tranquilo. Quando viu o rapaz, eu queria falar com você. Aí ele disse, diga. Eu disse, eu queria uma coisa que eu queria falar, estava esperando que você aparecesse para lhe pedir. Aí foi por isso que eu lembrei do Cirilo. Ele disse assim, na hora que você foi passar a cânula, estava com dificuldade, você tirou a minha dentadura e botou numa gaveta. Tirou a minha dentadura e meteu numa gaveta do armário da ambulância. E eu estou sem dente. Eu quero que você pegue a minha dentadura, está na segunda gaveta do armário. Aí o cara disse, como que o senhor lembra disso? O senhor estava morto quando eu... Disse, não, mas eu vi. Vocês estavam tentando passar a cânula, não conseguia. Vocês tiraram a minha dentadura, foi você que tirou, abriu a segunda gaveta, botou a minha dentadura e quando eu fui embora da ambulância, vocês deixaram a minha dentadura lá dentro. Eu quero meu dente de volta. Onde estava a memória dele, se ele estava morto? Como é que ele viu? Como é que ele lembra se ele estava morto? Então, a pergunta que a ciência hoje quer discutir é o seguinte, onde fica a memória nos experimentos de quase morte? Só para terminar essa parte de quase morte, que é muito interessante, a literatura de quase morte fala que os espíritos que comentam sobre a experiência de quase morte dizem que eles vão para lugares satisfatoriamente bons. São raros os que contam que foram para um lugar ruim. Eles encontram parentes, eles veem amigos, geralmente pessoas que eles conhecem, que já desencarnaram, vêm recebê-los. Mas os espíritos têm negócio de, vai todo mundo para o umbral, vai todo mundo... É um pânico que não está apoiado numa literatura satisfatória.
a gente não tem isso. Nós temos um livro de Ernesto Bozano chamado A Crise da Morte e também Fenômenos Psíquicos da Hora da Morte. Esses livros de Ernesto Bozano contam o que acontece com as pessoas na hora da morte. E o que Bozano registrou? Que a maioria das pessoas desencarna bem. Que os que não desencarnam bem são os que realmente justificaram não desencarnar bem. Quem tem uma vida mais ou menos desencarna razoavelmente bem. A gente não deve ter esse medinho que a gente tem. Ai, meu Deus, vou morrer, vou me arrastar, vou puxar minha perna. Vou falar de uma pessoa aqui que vocês até nem conhecem, mas vocês perguntem em casa para os pais de vocês, que eles vão lembrar, porque aqui acho que ninguém conheceu. Chama Elza Soares. Conheceram? Elza Soares. Elza Soares foi esposa do Garrincha, muito bem. A mãe de vocês ensinou bem para vocês. Ela não teve uma vida maravilhosa, ela não é um exemplo de virtude, ela não é uma pessoa assim, nossa, é uma Madre Teresa de Calcutá, ela não é uma pessoa comum como nós, com defeitos, com virtudes. E a filha dela contou, apareceu até na TV isso, que ela estava com a mãe internada, já em vias do processo da desencarnação, e de repente ela disse para a filha assim, minha filha, a gente vai ter que interromper a conversa, porque eles já chegaram para me levar. Eu vou com eles, tá bom? Fica com Deus. E aí ela se despediu da filha, os espíritos vieram, amigos dela, levaram. Então assim, a gente tem um pavor muito grande sobre isso, e vale a pena a gente consultar o livro A Luz do Consolador, uma mensagem chamada Segredos do Túmulo, aonde Ivone do Amaral Pereira relata que essa desencarnação das pessoas medianas, ela é satisfatoriamente boa. E que não existe essa coisa de que só os que são santos é que vão ficar bem. Quem é santo vai ficar muito bem. Quem tem uma vida mediana vai ficar medianamente bem. Essa é a grande lição que a gente encontra. Então, esse primeiro bloco do livro, que fala sobre o problema do ser, ele quer definir o homem como sendo detentor de uma parte espiritual, de uma fração espiritual em nós que sobrevive à morte. E esse primeiro bloco de capítulos é para mostrar as experiências que existem de sonhos, desdobramentos, duplavistas, êxtases, que apresentam para nós a compreensão. Gente, existe algo em nós, não dá para explicar esses fenômenos se nós não compreendermos que tem a alma. Nos aproximando de maneira muito firme daquilo que nós encontramos na doutrina secreta, quando nos fala que somos uma alma imortal. Daí ele passa para um segundo bloco de conteúdos, chamados de o problema do destino. O problema do destino, Raíssa, vai responder duas perguntas. De onde eu vim e para onde eu vou? A primeira parte respondeu quem eu sou. Quem eu sou? Um espírito encarnado num corpo que se desdobra, etc. Agora, no problema do destino, as discussões são para outra direção. O objetivo agora é dizer para nós para onde nós estamos indo e de onde nós estamos vindo. Porque o foco fundamental daquilo que constitui a segunda parte do livro, O Problema do Ser, do destino e da dor, é focar na reencarnação. É só reencarnação. Os estudos de reencarnação estão apresentados na segunda parte dessa obra, em que ele vai mostrar casos históricos de personagens que na história disseram eu tenho lembrança que eu já vivi neste lugar, porque os gregos tinham isso como verdade. Chamavam de palingenesia. As obras de Orfeu são repletas de informações sobre isso. Os conhecimentos de Pitágoras são repletos de dados sobre reencarnação. Sócrates e Platão também estão cheios desses conhecimentos. Então ele vai trabalhar os autores que no passado escreveram coisas
e que deixaram indícios de que sim, olha, isso aqui é uma fala de que a reencarnação existiu. Nós temos um escritor libanês muito famoso, Khalil Gibran. No final do livro O Profeta, no final do livro, Mustafa termina o livro dizendo: mais um curto espaço de tempo, mais um descanso rápido sobre o vento, e outra mulher me conceberá em seu ventre. E ele era maronita, ele não era necessariamente reencarnacionista, mas ele deixa as indicações sobre reencarnação nas entrelinhas do texto que ele escreve. Assim também, escritores antigos da época clássica, da Grécia, de Roma antiga, trazem os seus relatos sobre esses experimentos. Então ele vai dedicar parte desse bloco de capítulos a discutir esses fenômenos históricos, das lembranças que pessoas, vultos históricos tiveram de suas outras existências, de fenômenos dessa natureza, assim como também dos experimentos do século XIX que fazem as reflexões sobre a questão da reencarnação. E ele usa muito como instrumento motivador para esse fenômeno reencarnatório a compreensão de que a hipnose poderia ser um excelente recurso para a regressão de memória. E ele comenta vários casos de estudiosos que não só as memórias espontâneas, que já foram muito comuns, nós temos os trabalhos de Ian Stevenson falando sobre as memórias espontâneas que aconteceram. Ele tem um livro muito interessante, 20 casos sugestivos de reencarnação, e na introdução ele diz, são 20 casos sugestivos, mas se um caso comprovado, está comprovado, né? Eu não preciso de 1000 casos para comprovar que se tiver um caso que eu comprovo, comprovou. E aí, naqueles casos sugestivos de reencarnação, são muito curiosos, de lembranças espontâneas. A pessoa recorda, eu morei aqui, eu vivi ali, essa era minha esposa, esses eram meus filhos. Isso na Índia é muito frequente acontecer, fenômenos de crianças que voltam lembrando do seu passado. E, ao mesmo tempo, ele vai trabalhar, além das lembranças espontâneas, ele também vai comentar sobre as lembranças provocadas pelo processo de hipnose. Experimentos que se fazia com pessoas, que você desdobra a pessoa e faz ela regressar para o passado. Então, havia um grande hipnotizador do século XIX que ele ia para as ruas da Alemanha e da Rússia. Ele ia para as ruas procurar pessoas, moradores de calçada, né? Morador de calçada. Então ele ia procurar essas pessoas que estavam vivendo nas ruas, vivendo nas calçadas, e aí ele fazia o quê? Pegava esta pessoa, eu não estou dizendo que ele está certo, tá, gente? Não estou dizendo que ele está certo, mas era o que ele fazia. Ele pegava essa pessoa, levava para a casa dele, dava um jantar para a pessoa comer, afinal de contas, estava na rua, estava sem comer. A pessoa se alimentava, tipo assim, na casa da Rosana, comida que não acaba mais, aí comia, comeu, tá, buchinho cheio, agora vem cá, vamos fazer um experimento. Pegava o cara, hipnotizava e voltava ele para o passado. E tentava descobrir por que o cara estava na rua, qual era a história dele. E aí os relatos desse estudioso falam de moradores que estavam em condição de rua, que quando eles regrediam falavam em outro idioma, voltavam e falavam em outro. E o cara voltava para uma outra encarnação, voltava a pessoa para o mundo espiritual, depois voltava a pessoa. Agora você vai voltar para a sua existência anterior. E o cara voltava para o tempo passado. E ele trabalhava as memórias que a pessoa tinha sobre hipnose. Muito interessante. Então, há muitas reflexões sobre este tema apresentados na obra de Leon Denis, discutindo a questão da reencarnação. Então, ele fala dos escritores antigos, ele fala dos vultos históricos antigos, ele fala dos experimentos disso e fala das discussões filosóficas. Só a reencarnação poderia explicar a desigualdade, as crianças gênios, as doenças congênitas, e estabelece uma compreensão muito mais clara
de uma justiça divina a partir do momento em que você se aproxima desses conhecimentos espirituais. Então, o segundo bloco de conteúdos que nós encontramos no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é discutir o destino, para onde nós vamos, de onde nós viemos, dando a conexão das existências e dando sentido à vida, justificando o porquê das situações que nós atravessamos, o porquê das razões pelas quais nós temos limitações, outros têm facilidades, as aparentes diferenças que nós apresentamos durante a vida orgânica. O trabalho apresentado por Leon Denis também tem ecos na doutrina secreta. Da mesma forma que a primeira parte da obra está calçada na ideia da imortalidade da alma, da existência da alma e da imortalidade, a segunda parte da obra está calçada na questão da reencarnação, que é também um pilar fundamental da doutrina secreta. Ele está reapresentando essa doutrina secreta. O que Leon Denis está fazendo é a reapresentação para todos nós dos conhecimentos antigos que estavam ocultos nos ambientes dos mosteiros, daqueles ambientes assim, das lamazerias e dos locais reclusos, dos templos sagrados, para apresentar a todas as pessoas os conhecimentos espirituais, que agora a humanidade, tendo avançado em termos espirituais, já poderia ter condição de compreender. Se nós formos fazer um raciocínio sobre isso, o que a gente vai concluir? Ora, se quando essas doutrinas secretas vieram, elas vieram somente para um grupo que poderia entender, porque a humanidade não conseguiria entender. Se ela foi entregue para espíritos que podiam entender, porque eram espíritos que haviam migrado de outro lugar para a Terra. Se elas foram entregues para espíritos que tinham alcançado um padrão espiritual, que é o padrão espiritual típico de migração entre planetas, e se hoje nós estamos tendo condição de receber essa informação, qual é a conclusão? É que nós estamos hoje no padrão espiritual do pessoal que recebeu os Vedas lá atrás. Porque antes a gente não conseguiria entender. Hoje a gente já entende. Então você tem padrão de espírito migrante. Você já está maduro para um processo de migração. Se a verdade da doutrina secreta já alcançou você, sem ser secreta, você está pronto. Você já é um fruto maduro, que pode ficar ou pode ir, né? Pode ficar ou pode ir. E existem muitos espíritas que dizem, meu Deus, eu acho que eu não fico não, eu acho que eu vou migrar. Para mim não tem mais conserto. Aí fica com medinho, tem medinho de migrar. Então o que faz Leon Denis? Pega um primeiro momento da obra para discutir a imortalidade, pega um segundo momento para discutir sobre a reencarnação e entrega para todo mundo a doutrina secreta. Se você lê e você entende, então você é um espírito apto para um processo de migração planetária. Você é fruto maduro, chegou a hora da colheita do joio e do trigo, que o Senhor disse, deixa o joio e o trigo crescer, que a gente vai, da hora da colheita eu vou ver. É hora de colheita. Nós estamos na condição madura de fazer a colheita. Por isso que nós já conseguimos ler os textos antigos e entender o que estava colocado nas grandes religiões do passado. Só para a gente ver, só fazer um comentário para a gente passar em frente, só para vocês verem. No Bhagavad Gita, que é o pensamento de Krishna, no capítulo 2, no item 22, Krishna diz o seguinte para Arjuna. Arjuna pergunta no item 21, mas como pode um espírito alcançar a perfeição se ele ainda tem tantas mazelas,
tem tantos defeitos, como é que ele vai alcançar a perfeição? E o Krishna responde, da mesma forma que o corpo troca de roupa, o espírito também trocará de corpo tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Ele está apresentando aí o conceito da reencarnação logo no 2º capítulo do Bhagavad Gita. Logo no 2º capítulo. Então, esse conhecimento, quando a gente lia isso há séculos atrás, não está entendendo. O espírito vai trocar de corpo, quer dizer, ele vai pular daqui para lá, para o outro. A pessoa passa na frente dele, ele pula desse corpo e entra naquele corpo. Não, amigo, não é isso não. Vai trocar de corpo no sentido de uma nova existência. A gente não conseguia entender, então nós éramos ainda imaturos. Se hoje eu leio isso, eu estou entendendo, eu compreendo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Se eu já consigo interpretar isso, estou maduro para um processo de permanência ou não no nosso planeta. Esse é o conteúdo que a gente encontra na 2ª parte da obra que Leon Denis deixou para nós. E a 3ª parte da obra poderia ser, o problema da dor, que era o problema do ser, do destino e da dor, mas não é. A última parte da obra chama-se Potências da Alma. As potências da alma. E ele coloca nesse trecho da obra 8 potências diferentes. O ser humano teria 8 potências, e aí ele vai trabalhando cada uma delas e mostrando a potencialidade que existe em nós com esses recursos com que o Senhor nos dotou. Eu peguei os 8 princípios, esses 8 valores que a alma possui, essas potências da alma, e reordenei, sabe? O Leon Denis botou de um jeito e eu peguei, achei que eu fazia melhor, peguei e ordenei diferente do que o Leon Denis fez. E eu fiz uma outra sequência das mesmas 8. No final vai dar igual. Eu só reorganizei a ordem que ele apresenta. E a primeira das potências da alma que ele diz, a primeira delas é o pensamento. A capacidade de pensar, que a gente nem sempre dá valor. Nós nem sempre valorizamos o ato de pensar. Ele já sai tão automático em nós que a gente nem se dá conta disso. Os animais, eles ainda não chegaram na condição de pensamento. Eles são numa fase infrahuminal e, portanto, eles têm lampejos de pensamentos. Quando André Luiz fala sobre isso no capítulo Faixas Inaugurais da Razão, no livro Evolução em 2 Mundos, que está naquela sequência de 10 obras, é a 9ª obra mais importante, Evolução em 2 Mundos trata sobre a questão das faixas inaugurais da razão, e ele diz que o pensamento dos animais é um pensamento fragmentado, e ele compara o pensamento fragmentado com uma linha tracejada. Então, quando o animal pensa, você risca. Quando o animal age por instinto, você tira a caneta do papel. Então vai fazendo uma linha tracejada. Quanto mais evoluído é o animal, mais longo é o traço e mais curto é o intervalo sem a presença da linha. Ou seja, o tracejado vai ficando cada vez mais parecido com uma linha contínua. Até que a evolução vai acontecendo, vai acontecendo, e chega um momento em que o espírito alcança a linha contínua, o chamado pensamento contínuo. Nós passamos a pensar continuamente. Nós passamos a ter o pensamento o tempo todo. Alcançamos a condição hominal quando a gente tem o pensamento contínuo. Não existe possibilidade do ser humano parar de pensar, porque esta é a condição inerente do espírito, o pensamento. Então, nós pensamos o tempo todo. Daí que não é correto quando a pessoa diz, você está pensando no quê? Não, não pensando nada. Não existe. Não tem. É que está pensando em alguma coisa. A gente sempre está pensando em alguma coisa. E essa é a característica que nós possuímos em nós.
O que nós não nos damos conta é do poder que o pensamento tem, da potencialidade que o pensamento possui. Porque é pelo pensamento que a gente faz a prece, é pelo pensamento que a gente torna o nosso corpo saudável ou doente. Quando nós pensamos de maneira negativa, quando nós deprimimos, quando nós estamos desistindo de nós próprios, o corpo reage a tudo isso. E ele adoece com mais facilidade. Quando, por algum motivo, nós temos a percepção de que as nossas existências elas estão passando por dramas muito profundos, a gente precisa alinhar o nosso pensamento para que isso não nos tome de vez. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela diz o seguinte, é o número 6 da série psicológica. Ela diz o seguinte, que quando você se sentir doente, não diga assim, oh meu Deus, eu quero tanto ficar saudável, me dá a saúde de volta, porque talvez você não consiga. Faça um propósito, dizendo assim, Senhor, me dá saúde para que eu faça tal coisa. Diga para que você quer, para que haja uma motivação dentro da sua alma para aquilo que você quer fazer. E aí você vai ter muito mais possibilidade de alcançar uma plenitude espiritual. Então, o nosso pensamento, ele é muito importante, porque é ele que vai dar a tônica do equilíbrio da nossa vida, através da prece, através daquilo que a gente irradia de nós e que é a característica essencial que o ser humano possui e que nós nem sempre valorizamos. Então, esse é o primeiro dos 8 valores ou potências da alma apresentados pelo nosso querido Leon Denis. Em função do pensamento, nós temos uma segunda potência da alma que decorre da primeira. Já que temos o pensamento, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma segunda potência da alma. Por que que temos livre-arbítrio? Porque os animais não têm livre-arbítrio. O animal age por instinto, então ele não sabe decidir. Ele faz o que o instinto dele determina. E por conta disso, quem age por instinto não tem consequências espirituais, porque não agiu pelo querer, agiu pelo instinto da sua condição material. Então você não vai ter leão no umbral arrependido que comeu uma zebra e tal, isso não existe. Ele não tem esse tipo de característica. Por quê? Porque ele não age com crueldade, ele age pelo instinto que ele tem. Livro dos Espíritos, questão 637, comentário de Kardec, última frase do comentário, na questão 637, Kardec diz assim: por isso, a gravidade do mal que se faz não depende do ato feito, mas da compreensão do ato que se fez. Portanto, por isso, é muito mais culpado um homem civilizado que comete uma simples injustiça do que um selvagem que se entrega a seus instintos. Então, uma pessoa que ainda não teve a possibilidade de educação, as cobranças que a lei exerce sobre ele são menores, porque o livre-arbítrio dele não tem condição de entender isso. O nosso livre-arbítrio, quando a gente começa, ele é bem pequenininho. Quanto mais eu vivo, mais eu alargo o meu conhecimento, porque eu vou abrindo o meu conhecimento intelectual. Intelectual não é de livro, mas é o conhecimento intelectual de vida, de viver, de experienciar. A escola da vida. Quanto mais a gente vive, maior é o nosso livre-arbítrio, porque eu tanto posso usar para o bem, como posso usar para o mal, o que eu sei. Então aqui, Tânia, eu tenho a possibilidade de usar o meu livre-arbítrio para um lado ou para o outro. Quanto mais eu aprendo, mais o meu livre-arbítrio cresce. Você pegar um homem das cavernas e disser para ele, faz uma bomba atômica para destruir o mundo, ele não consegue fazer. Então, o mal que ele faz também é limitado. Quanto mais eu sei, mais eu posso agir no bem e mais eu posso agir no mal. Quanto mais sei, maior é o meu livre-arbítrio. O que eu aprendo, eu posso usar para cá ou posso usar para lá. Agora tem uma segunda coisa. Existe o uso do livre-arbítrio
que reduz a possibilidade de uso do meu livre-arbítrio. Eu posso usar o meu livre-arbítrio ou não, de acordo com a maneira como eu lido com o meu livre-arbítrio. Meu livre-arbítrio é desse tamanho, mas eu só estou usando esse pedaço, porque isso aqui está recolhido, eu estou impedido de usar, embora eu pudesse, porque o uso errado que eu fiz não está me dando a liberdade que eu poderia ter. Então, eu poderia muito, mas eu só estou podendo pouco. Eu tenho um espírito que, de repente, já fez uma longa caminhada, ele poderia encarnar como médico, porque ele tem conhecimento suficiente para ser médico, mas o uso que ele fez do conhecimento de medicina não permite que ele use hoje. Então, ele tem um livre-arbítrio grande pelo fato de que ele já viveu bastante. Mas, ao mesmo tempo que o livre-arbítrio é grande, como ele errou muito, o livre-arbítrio apertou. E quanto mais eu erro, mais vai apertando, vai ficando cada vez mais estreitinho, e os mentores vão decidindo mais. Quanto mais eu erro, mais eles decidem. E quanto mais eu acerto, mais eu posso resgatar aquilo que eu tenho para fazer. Vou tentar tornar mais claro o que eu estou dizendo. Digamos que eu tenha 2 filhos. Um filho de 5 anos e um filho de 21 anos. O meu filho de 5 anos, assim, pai, me dá o carro que eu queria dirigir. Aí eu digo, mas meu filho, você não tem condição, você chega nem no pedal para dirigir, rapaz. Como é que você vai dirigir? Você não tem condição. Por quê? Porque ele não tem livre-arbítrio, porque ele não tem conhecimento intelectual, nem condição de fazer. Ele é um espírito iniciante que ainda não pode, ele não pode dirigir, porque ele não pode, por quê? Porque ele não pode. Ele não pode porque ele não pode. Aí o meu filho de 21 anos, que já tem carteira, chega e diz para mim, pai, me empresta o carro que eu estou precisando fazer um pega ali na estrada com ele. Aí eu vou dizer, não. Mas eu tenho carteira. Você tem, mas eu não dou para você. Então, esse tem livre-arbítrio, mas está impedido. Não é que eu tirei, não ranquei a carteira dele e disse, você vai desaprender a dirigir. Ele sabe, mas ele não está podendo usar, porque o mau uso que ele faz do livre-arbítrio impede que ele utilize este recurso. Então, o livre-arbítrio sempre cresce. Quanto mais eu sei, mais eu tenho. Mas, ao mesmo tempo que ele cresce, ele pode estar temporariamente assustado pelo mau uso que eu faço. Quanto mais eu uso bem o meu livre-arbítrio, mais largueza de opções eu tenho. E quanto mais besteira eu faço, mais restritivas são as minhas encarnações, porque eu preciso experimentar algumas coisas para aprender o caminho correto. Esta é a segunda das chamadas potências da alma. No reflexo, sem eu pensar, no reflexo, eu uso o livre-arbítrio? Uso o instinto. Então não está no cérebro, está no cerebelo, parte basal do cérebro. Quando você pisa num prego que ele fura seu pé, você não diz, gente, eu acho que eu furei meu pé. E isso dói e deve ter ferrugem, e essa ferrugem vai predispor uma infecção e pode até dar um tétano em mim. Eu acho melhor que eu puxe o meu pé, porque isso pode me prejudicar. Eu não faço assim. Quando pisou que eu puxo, reflexo. Isso está armazenado no cerebelo, aqui atrás. São funções, do cérebro reptiliano. Isso aqui a gente construiu lá atrás. Nós passamos milhões de anos aprendendo a pisar em prego e puxar o pé. Pisar em prego e puxar o pé. Aí hoje a gente já faz automático. Mas teve um tempo que eu tive que aprender. Gente, está doendo, acho que tem que puxar o pé. Mas isso foi lá atrás. Hoje, os instintos estão todos já completamente desenvolvidos. Por isso que em cima do cerebelo a gente tem a outra parte, que é o cérebro límbico, e depois o neocórtex, que é a parte que só o ser humano possui, que é a famosa massa cinzenta, né? Oi? O xingamento é outra coisa, aí já é atavismo. O que é um atavismo? É um raciocínio que a gente
se condicionou a fazer e acha que é instinto. Então a pessoa diz assim, olha, eu nem me dei conta quando eu já tinha agredido. Quando eu já tinha falado. Quando eu vi, estava com a mão no pescoço. Então, isso, na verdade, é como se a gente não pensasse. A gente pensa e o impulso nos toma. Então, não é instinto, é atavismo. Atavismo é o comportamento moral que se enraizou em nós e que tem uma dificuldade enorme para sair. E aí eu não quero deixar ninguém preocupado, mas, segundo Joana de Ângeles, a única forma de curar atavismo, sabe qual é? Repetir. Repetir até parar. Até parar. De novo. Ainda não deu. De novo. Não, de novo. Até o atavismo passar. Enquanto o atavismo não passar, experiência vai se repetir. Eu tenho que experimentar até descobrir. Gente, eu não preciso ser assim, eu posso ser de maneira diferente. Então a gente cura atavismo com a repetição. Assim como o instinto se construiu com a repetição, eu vou me libertar do atavismo também com repetição. A repetição é o instrumento da evolução que a gente tem para se libertar. Número 3 das 8. A vontade. Só existe transformação no indivíduo que tem vontade. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, capítulo 5, diz que para a transformação da criatura são quatro bases que a gente tem que ter para fazer a mudança. Primeiro, conhecimento espiritual. Isso a gente já tem. Todo mundo tem. Segundo, vontade. Porque se eu não tiver vontade de mudar, eu sei, mas eu não faço. Não, eu tenho tudo aqui na minha cabeça. Está tudo aqui. Eu sei tudo, mas não adianta saber. Porque o conhecimento sabido não muda a nossa vida. O que muda é eu interpretar o conhecimento que eu sei. Só saber não vai resolver nada. Eu preciso colocar esse conhecimento em prática. Então, são 4 coisas. O primeiro é o saber espiritual, doutrina espírita já deu. Segundo, vontade. Só eu posso dar vontade a mim mesmo, senão eu fico preso, congelado no conhecimento que não faz nada com ele. Terceiro, contato com a natureza. Tem que ter contato com a natureza para fazer conexão com o Criador. E o último, meditação. Meditação não é sentar em posição de lótus, com aquele dedinho assim na ponta. Até porque a gente não tem mais nem dobradiça para dobrar, né? Mas meditação é você refletir. A gente reflete lavando louça, né? Reflete andando de carro, reflete varrendo casa. A gente reflete, por isso que Santo Agostinho dizia, quando vai dormir você reflete. Então aqui nós temos um elemento muito importante que é a vontade. Se eu não tiver desejo de me transformar, não vai adiantar saber, gente. O saber simplesmente não resolve a nossa vida. Eu ter um livro fechado em casa não resolve nada. Eu tenho tudo isso, que eu tenho tudinho lá. Mas eu nem quis saber o que tem. Eu tenho que ter vontade de mexer a minha vida, de transformar o meu existir. E exatamente porque nós temos o pensamento, nós temos o livre-arbítrio, nos falta a vontade, nós experimentamos uma 4ª condição, uma 4ª potência da alma, que a gente não precisaria passar. Não é necessário passar por ela para evoluir. Questão 120 de O Livro dos Espíritos. É necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta: pela fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância. O espírito precisa experimentar para se desenvolver, mas eu não preciso errar para crescer. Porque se eu precisasse errar para crescer, a gente nunca evoluiria. Porque chegaria no mundo espiritual muito bem, tá ótimo. Estou vendo aqui na sua ficha, fez muita besteira, muito bom, tal. Mas você já matou a sua mãe? Se não, ainda não matei. Então, próxima encarnação, vamos
Fazer isso aqui que é para poder resolver. Aí quando viesse, essa já fez? Já. E o pai? Não, o pai, agora na próxima. Gente, o poço da desonra não tem fundo. Então eu não preciso errar para crescer. Mas eu preciso experimentar. Existem 3 formas da gente crescer. Primeira, com o meu próprio erro. Eu erro e digo, isso é ruim, não devo fazer. Segundo, eu me desenvolvo com o erro do outro. Eu olho o outro, isso aqui eu não quero para mim, não vou fazer. E terceiro, é aprendendo com alguém que me diz, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Eu posso aprender por essa via, agora é o que vou escolher. Se eu tenho pensamento, tenho livre-arbítrio, aplico a minha vontade de maneira errada, a 4ª potência da alma é a dor. Eu não preciso passar pela dor para encontrar a evolução. Eu posso aprender sem necessariamente errar. Não é necessário que nós aqui, para alcançarmos a perfeição, teremos que ter passado pelo suicídio. Não tem sentido que seja assim. Nós podemos ter uma outra forma de evoluir sem necessariamente passar por isso. Então, a dor, ela é, na verdade, um instrumento para a correção de rota, para a mudança da nossa rota. Questão 614 de O Livro dos Espíritos diz assim: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E atenção, ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a infelicidade, ela só acontece quando eu me afasto da lei de Deus. É o afastamento nosso da lei de Deus que determina o sofrimento. Eu só sou infeliz na minha alma se eu me afasto de Deus. Se eu estou seguindo aquilo que Deus me aponta, eu serei feliz, não serei infeliz. Vamos separar sofrimento de infelicidade, tá? Sofrimento é uma coisa e infelicidade é outra. É confuso a diferença entre sofrimento e infelicidade? Vou tornar claro. Uma mulher em trabalho de parto está sofrendo? Está infeliz? Pronto, essa é a explicação para entender a diferença entre sofrimento e infelicidade. A infelicidade é na alma e o sofrimento é no corpo. Alcione sofreu, Alcione do livro Renúncia sofreu, foi infeliz. Paulo de Tarso sofreu, foi infeliz. Essa é a ideia. O sofrimento é dentro de nós, é o vazio pelo descumprimento da lei. E mesmo que do lado de fora a gente esteja em sofrimento, se eu por dentro estiver bem, as coisas vão bem. Livro 50 anos depois, Plotina, a bruxa que faz as tramas do livro, faz as maldades, quando Cláudia Sabina vai visitá-la para que ela possa prejudicar a Alba Lucínia, ela diz para Alba Lucínia, para Cláudia Sabina, que Alba Lucínia tem um espírito que a protege, e diz assim: eu não vou poder prejudicar essa mulher, porque ao lado dela tem um anjo, e os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal, porque para eles o sofrimento não é como para nós. E realmente a filha faz tudo para impedir que a mãe sofra. O sofrimento para os anjos não são como para nós. Mas vai doer muito. Não importa. Vai, porque não é infeliz por dentro, então por isso pode sofrer. Então, a dor, que é essa 4ª potência da alma, ela nos alcança quando nós tomamos a decisão de seguir por um caminho equivocado. E aí vem a 5ª consequência da alma, a 5ª potência. Tá, Rosana? A 5ª potência da alma são as descobertas que a gente faz com a dor. É a revelação pela dor. Quando eu me deparo com as condições daquilo que a dor me proporcionou, eu vou começar a mudar. Então, a própria dor, ela vai me ensinar que aquele caminho eu estava errado. Eu faço uma opção e eu sofro. Então, o sofrimento pela saída do caminho indica que eu estou errado. Aí, a própria dor vai fazer com que eu volte. No livro Jesus e Atualidade, capítulo 1, é o primeiro volume da série psicológica, logo no primeiro capítulo,
Joana de Ângeles diz o seguinte, que a criatura humana sofre, erra, mas continua no erro, e ela sofre, ela erra, e ela erra, e ela sofre, ela sofre, ela erra, e ela vai cada vez errando mais, sofrendo mais, mas ela erra mais, ela tem mais raiva, ela erra mais, e assim vai. Até que chega um momento em que ela não aguenta mais, ela diz, não suporto mais errar, estou cansado disso. E acena-se para ela o bem. Aí ela diz, eu já fiz tanta besteira do lado de cá que eu vou tentar para o lado de lá. E ela experimenta fazer o bem. Quando ela experimenta, ela se sente bem. Aí ela descobre que fazer o bem faz bem. Aí ela inicia um movimento progressivo de retorno, porque a dor que ela experimentou pelo caminho que escolheu produz nela o sofrimento. Então ela naturalmente tenta retornar para o caminho de origem, alcançando, por consequência, a felicidade. Então, a nossa possibilidade de descobrir isso vai produzindo com que a gente saia da quinta potência da alma para a sexta potência que a alma tem, que é a consciência. A consciência é uma coisa incrível, ela está dentro de nós o tempo todo, mas a gente precisa experimentar para desenvolvê-la. É igual uma semente. Quando tenho a semente, eu tenho toda a árvore aqui. Além de ter toda a árvore, eu tenho todos os frutos que vão sair dessa árvore. E tenho todas as sementes que vão sair da árvore que está nesta semente. Quando eu olho para esta semente, eu vejo a árvore que ela tem, eu vejo os frutos que ela vai dar e enxergo as sementes que nascerão dessa mesma árvore que está aqui apenas em semente. A lei de Deus está assim em nós. Eu preciso experimentar para que eu, pela vivência que eu tenho, eu desabroche a consciência em mim. Se eu não desabrocho essa consciência, eu não percebo o bem, eu não noto que o bem existe, e eu, consequentemente, me sinto profundamente voltado para não fazer o que é o certo. Mas o sofrimento, a dor, as angústias que decorrem de tudo que eu faço equivocadamente, me despertam para que eu diga, não, eu não posso mais seguir nesse caminho. Eu tenho que mudar a minha história. E aí, quando você percebe, a consciência vai cada vez mais desabrochando e vai nos dizendo, não faça isso. Naquela mesma discussão da questão 637, quando dizia que o homem civilizado é mais culpado do que o selvagem, é exatamente porque a consciência de um está mais desperta do que a do outro e, consequentemente, ele sente muito mais quando ele faz o que é errado. É quando a gente vai descobrir que não pode mais ser como era. Vai descobrir que tem que mudar. Que continuar no caminho que eu estava não me trazia felicidade. E nós vamos sendo levados a mudar de rumo, não porque Deus determina. Eu sinto felicidade quando eu mudo a rota da minha existência. Quando eu tenho novos ideais. E eu vou precisar deixar de ser como sou para passar a ser do jeito que eu ainda não sou. Eu vou ter que promover a disciplina do pensamento, que é a sétima potência da alma. Disciplina, disciplina e disciplina. Nós vamos ter que aprender a ter o cuidado com o que falamos, com o que fazemos, com o que pensamos, agirmos de maneira correta, porque já sabemos, não, isso aqui eu já fiz, rapaz, eu sofri tanto com isso, eu não quero mais. A consciência desperta em função das consequências da dor, me trouxe naturalmente ao caminho da disciplina. E eu vou fazer isso porque eu descobri felicidade por trás de tudo isso que eu ia buscar. Nos oferecendo, portanto, a última das potências da alma, que é a descoberta do amor. O amor, que é o sentimento por excelência, é a vivência da lei de Deus. E diz a questão 614 que vimos ainda há pouco,
O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. A lei de Deus é o amor. Então nós só somos infelizes quando nos afastamos do amor. Quanto mais eu me aproximo do amor, quanto mais eu me aproximo da vivência da lei de Deus, menos sofrimento, menos angústia, menos infelicidade eu tenho. E é essa descoberta progressiva do amor que faz com que Joana de Ângeles, na introdução do livro número 13 da série psicológica Conflitos Existenciais, diga que a felicidade é uma conquista. Por que a felicidade é uma conquista? Porque a gente não vai receber a felicidade simplesmente porque já é um espírito mais velhinho. Esse aqui já é mais velhinho, dá um pouquinho mais de felicidade para ele. Não é assim. A felicidade é uma conquista. E eu conquisto a felicidade através da vivência do amor. Quanto mais eu me aproximo da vivência do amor, mais eu tenho o acesso à felicidade. E isso é muito importante, porque não pensemos nós que seja assim, olha, esse cara está amando muito, fulano, dê um pouquinho mais de felicidade para ele que ele está amando. Aquele está amando pouco, dá um pouco mais de carga para ele. Não, não é desse jeito. É o amor que oportuniza a felicidade. É o amor que abre as portas para a felicidade. Porque senão Deus podia dar um vale para a gente, né? Já que a gente vai ser tudo feliz no final, entrega logo um pouquinho de felicidade, mesmo sem a gente merecer, mas não dá para dar vale. Porque a felicidade, ela decorre do amor que se sente. Se eu não sinto amor, eu não tenho como ter felicidade. Então é assim, você experimenta o amor, a felicidade vem. Então é essa que é a chave para o acesso à felicidade. Nós conseguimos verdadeiramente amar para que a gente desabroche todas essas potencialidades que a gente tem, igual a música que a gente estava vendo aqui no nosso momento antes de iniciar, que diz, na última estrofe daquela parte da música, um pouquinho antes, ele diz, quis seguir, caminhar, quis saber onde estou, quem sou eu. Eis-me aqui, descobri quem eu sou um espírito imortal. Agora eu alcancei quem sou eu, ou seja, o problema do ser. Eis-me aqui, minha dor serenou. Encontrar Jesus, encontrar o amor, é serenar a dor que existe dentro de nós. Muito obrigado, gente.